Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. De acordo com os ioguis, há duas correntes nervosas na coluna vertebral, Pingala e Ida, e um canal oco, Sushumna, que percorre a medula espinhal. Na parte inferior do canal está o que os ioguis denominam o lótus da Kundalini. Descrevem-no como triangular. Nele, falando a linguagem simbólica dos ioguis, está enroscado o poder chamado Kundalini. Quando Kundalini desperta, força a passagem através do canal oco e, conforme sobe passo a passo, por assim dizer, camada após camada da mente desabrocha e muitas visões diferentes e poderes maravilhosos chegam ao yogi. Ao atingir o cérebro, faz com que o yogi se torne perfeitamente desligado do corpo e da mente. A alma realiza sua liberdade. Sabemos que a medula espinhal tem uma forma peculiar. Tomando o número 8 horizontalmente, veremos duas partes ligadas ao meio. Se empilharmos uma porção de oitos um sobre o outro, teremos uma representação da medula. O lado esquerdo é Ida, o direito Pingala, e o canal oco, que passa pelo centro, é Sushumna. Onde a medula termina em algumas das vértebras lombares, um tecido fibroso sutil projeta-se para baixo e o canal passa até por essa fibra, somente muito mais fino. O canal é fechado na extremidade inferior, situada próxima do que se chama o plexo sacro, que, de acordo com a fisiologia moderna, possui forma triangular. Os diferentes plexos que têm seus centros no canal espinhal podem perfeitamente ser o que os ioguis chamam lótus. O yogi descreve diversos centros, começando com o Muladhara, o básico, e terminando com o Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas no cérebro. Assim, se tomarmos os diferentes plexos como representando esse lótus, a ideia dos ioguis pode ser facilmente explicada na linguagem da fisiologia. Sabemos que há duas espécies de ação nas correntes nervosas, uma aferente, outra eferente, uma sensitiva, a outra motora, uma centrípeta, outra centrífuga. Uma leva as sensações ao cérebro, a outra do cérebro às partes mais externas do corpo. Em última instância, essas vibrações estão todas conectadas com o cérebro. Há outros fatos que devemos mencionar a fim de tornar mais clara a explicação que vamos dar. A medula espinhal termina numa espécie de bulbo que não está fixado no cérebro, mas flutua num líquido, de forma que, se a cabeça sofrer um golpe, a força deste será amortecida pelo líquido e não ofenderá o bulbo. Este é um fato muito importante de que devemos nos lembrar. Devemos também recordar que, de todos os centros, 3 são particularmente importantes: o Muladhara, o básico, o Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas no cérebro, e o Manipura, o lótus do umbigo. Tomemos a seguir um fato da física. Ouvimos falar de eletricidade e das outras várias forças ligadas a ela. O que é eletricidade, ninguém sabe, mas sabe-se que é uma espécie de movimento. Há diversos movimentos no universo. O que os diferencia da eletricidade? Suponhamos que esta mesa se move e que suas moléculas também o façam em diferentes direções.
mas movimentando-se na mesma direção, esse movimento será eletricidade. A eletricidade se manifesta quando as moléculas de um corpo se movem numa única direção. Se numa sala todas as moléculas do ar se deslocarem em uma só direção, o aposento se converterá em uma gigantesca bateria elétrica. Ainda no tocante à fisiologia, devemos também nos lembrar que o centro nervoso, regulador do sistema respiratório, tem uma ação de controle sobre todo o conjunto de transmissões nervosas. Agora sabemos por que a respiração rítmica deve ser praticada. Em primeiro lugar, ela imprime a todas as moléculas do corpo a tendência de se moverem na mesma direção. Quando a mente, que é distraída por natureza, torna-se concentrada e é assim convertida em forte vontade, também as correntes nervosas transformam-se num movimento similar à eletricidade, pois está provado que os nervos mostram polaridade sob a ação de correntes elétricas, o que indica que a vontade, transformada em corrente nervosa, apresenta-se como algo semelhante à eletricidade. Portanto, quando todos os movimentos do corpo se tornarem perfeitamente rítmicos, o corpo fica transformado em enorme bateria de vontade. Esta tremenda vontade é exatamente o que o yogi deseja obter. Eis a explicação fisiológica de pranayama, que tende a trazer ação rítmica no corpo, ajudando-nos, através do centro respiratório, a controlar os outros centros. O objetivo de pranayama é despertar o poder chamado Kundalini, enroscado no Muladhara. Tudo o que vemos, imaginamos ou sonhamos, percebemo-lo no espaço, o espaço ordinário chamado Mahakasa, ou espaço físico. Ao ler os pensamentos de outras pessoas ou ao perceber objetos suprassensórios, o yogi os vê numa espécie diferente de espaço, Chitta-Casa, o espaço mental. Quando a percepção se tornou sem objeto e a alma brilha em sua própria natureza, temos Chiddakasa, o espaço conhecimento. Quando Kundalini é despertada e penetra no canal de Sushumna, todas as percepções se processam no espaço mental, e quando ela atinge a extremidade do canal que se abre no cérebro, a percepção sem objeto ocorre no espaço conhecimento. Voltando à analogia da eletricidade, encontramos que um homem somente pode enviar corrente ao longo de um fio. O leitor deve lembrar-se que essa afirmação foi feita antes da descoberta da telegrafia sem fio. Porém, a natureza não tem necessidade de fio para enviar suas formidáveis correntes, o que prova que o fio não é realmente necessário, somente somos incapazes de passar sem ele, obrigando-nos a utilizá-lo. Semelhantemente, todas as sensações e movimentos do corpo são enviados ao cérebro, daí partindo através dos fios das fibras nervosas. Os feixes de fibras sensitivas e motoras da medula espinhal são Ida e Pingala, dos yogis, os canais principais por onde circulam as correntes aferentes e eferentes. Por que a mente não envia notícias sem fio ou reage sem ele? Isso é feito na natureza e o yogi afirma que, se conseguirmos fazê-lo, livrar-nos-emos da servidão da matéria. Como podemos realizá-lo? Se pudermos fazer com que a corrente passe através do Sushumna, o canal no centro da coluna espinhal, teremos o problema resolvido. A mente confeccionou essa malha que é o sistema nervoso e deve rompê-la a fim de não necessitar de fios para atuar. Somente então todo o conhecimento nos virá, desvanece a escravidão ao corpo. Eis por que é tão importante obtermos o controle do Sushumna.
O yogi diz que se conseguirmos enviar a corrente mental através desse canal oco, independentemente de quaisquer fibras nervosas que façam o papel de fios, solucionamos o problema. Também ele declara que isso pode ser feito. Nas pessoas comuns, o chuchuma é fechado na extremidade inferior, o que evita a passagem de qualquer corrente. Os yogis propõem uma prática pela qual esse canal pode ser aberto, deixando passar as correntes nervosas livremente. Quando uma sensação é transmitida a um centro, este reage. A essa reação nos centros automáticos, segue-se o movimento e nos centros conscientes, primeiro a percepção e depois o movimento. Toda percepção é uma reação à ação externa. Como então surgem as percepções nos sonhos? Não intervém qualquer ação externa. As sensações devem, entretanto, estar armazenadas em algum lugar. Por exemplo, vejo uma cidade. Minha percepção provém da reação às sensações produzidas pelos objetos externos que compõem aquela cidade. Isto é, um certo movimento nas moléculas cerebrais foi provocado pelo movimento dos nervos aferentes, que, por sua vez, haviam sido excitados pelos objetos externos situados na cidade. Agora, mesmo depois de muito tempo, posso me recordar da cidade. Os sonhos são exatamente o mesmo fenômeno, apenas em forma mais suave. De onde vem, então, a ação que motivou no cérebro as formas mais suaves de vibrações similares? Não certamente das sensações primárias. Portanto, as sensações devem ter sido enroladas em algum lugar e, por sua ação, provocaram a reação mais atenuada que chamamos de percepção no estado de sonho. Ora, o centro onde todas essas sensações residuais estão, por assim dizer, armazenadas, é chamado Muladhara, ou receptáculo raiz, e a essa energia enrolada de ação chamamos Kundalini, a enrolada. É muito provável que a energia motriz residual esteja também em reserva no mesmo centro, pois após um estudo profundo ou meditação intensa sobre objetos externos, a parte do corpo onde está situado o Muladhara, provavelmente o plexo sacro, se aquece. Se esta energia enroscada for despertada, tornada ativa e conduzida conscientemente através do chuchuma, desencadear-se-á uma reação tremenda à medida que ela age sobre centro após centro. Quando uma diminuta fração de energia viaja ao longo de uma fibra nervosa e provoca uma reação dos centros, a percepção é um sonho ou uma imaginação. Mas quando, pelo poder de longa meditação interna, a vasta massa de energia armazenada circula ao longo do chuchuma e toca os diferentes centros, a reação é formidável, imensamente superior à reação do sonho ou da imaginação, imensamente mais intensa que a reação da percepção sensorial. É a percepção suprassensória. E quando essa energia alcança a metrópole de todas as sensações, o cérebro inteiro, por assim dizer, reage, e o resultado é o brilho magnífico da iluminação, a percepção do eu superior. Conforme a força Kundalini passa de centro a centro, as camadas da mente se abrem, por assim dizer, uma após outra, e o yogi percebe o universo em sua forma sutil ou causal. Somente então as causas do universo, tanto como sensação e reação, são conhecidas como tais. Daí vem todo o conhecimento. Ao conhecimento das causas, segue-se certamente o conhecimento dos efeitos. Despertar Kundalini é, pois, o único meio de atingir a sabedoria divina, a percepção superconsciente, a realização do espírito.
O despertar pode surgir de várias formas, pelo amor a Deus, pela graça de sábios que alcançaram a perfeição, ou através do poder da vontade analítica do filósofo. Onde tem havido qualquer manifestação do que geralmente é chamado poder sobrenatural ou sabedoria, ali uma pequena corrente de Kundalini deve ter encontrado o caminho para o Sushumna. Porém, na grande maioria desses casos, as pessoas, sem o saber, tropeçaram em alguma prática que tenha liberado uma diminuta porção da Kundalini enroscada. Toda adoração religiosa, consciente ou inconscientemente, leva a esse resultado. O homem que crê que suas preces estão sendo atendidas ignora que a satisfação veio de sua própria natureza, que pela atitude mental da oração ele conseguiu despertar um pouquinho desse infinito poder que está enroscado dentro dele mesmo. Portanto, aquilo que os homens ignorantemente adoram sob vários nomes, através do medo e da tribulação, o yogi declara ao mundo que é o poder real enrolado dentro de todos os seres, a mãe de eterna felicidade, e a Raja Yoga é a ciência da religião, a explicação racional de toda a adoração, de toda a prece, de todas as formas, cerimônias e milagres. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.